Nós já falamos aqui em outros momentos, essa que nós chamamos de segunda carta, provavelmente é a quarta ou quinta carta que Paulo já havia enviado aos Coríntios. E ele já vinha trocando correspondências com essa igreja. E em alguns momentos essa troca de correspondência foi bem dura. Paulo recebeu acusações e notícias de acusações contra ele. E o trecho que nós vamos ler hoje, que está no capítulo 7, se você quiser já pode ir abrindo aí sua Bíblia, capítulo 7 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, você vai encontrar aí Paulo respondendo mais uma vez acusações contra a pessoa dele. Mas é curioso que é nesses momentos mais tensos da vida de Paulo, nesses momentos mais, complexos da vida dele, que ele escolhe um tema muito especial. Isso acontece em várias de suas cartas, tá? Quando ele está enfrentando uma tensão, quando ele está enfrentando uma dor, passando por uma humilhação, quando ele está numa prisão, quando ele está em verdadeira dificuldade, Paulo fala para os seus correspondentes sobre alegria. Alegria. Rapaz, é impressionante como o tema alegria surge nas cartas de Paulo nos momentos mais difíceis da sua vida. E o dilema que nós vamos tratar hoje, o dilema da vida que nós vamos tratar hoje, é alegria versus tristeza. Porque são duas coisas que acontecem na nossa vida o tempo inteiro, independente de qualquer coisa. Ninguém vive só de alegria, ninguém vive só de tristeza. Nenhuma das duas dura para sempre. Na maior parte das vezes elas se alternam em nossas vidas. E eu acho que esse tema hoje, ele acaba sendo muito importante, porque a ideia de alegria na nossa época, ela tem gerado muita confusão nos corações e muita doença, muitas doenças da mente. Porque tem muita gente querendo viver adrenalizado o tempo todo, viver alegre o tempo todo. Muita gente se tornou absolutamente incapaz de lidar com as frustrações. E às vezes a gente ouve muito as pessoas falando, essa nova geração, não é essa nova geração não. Tem um monte de velho cabeça branca aí tomando remédio para ansiedade. Então vamos parar essa acusação. Até porque a nova geração é filha da minha geração. Então, quem é o responsável por isso? O responsável por isso, na realidade, é um novo estilo de vida que fica tentando impor que você tem que estar alegre o tempo todo, feliz o tempo todo, que você tem que estar em lugares instagramáveis o tempo todo, que é assim, eu não preciso ter mais uma casa para morar, eu preciso ter uma casa instagramável para tirar foto e mostrar a todo mundo como é que eu moro num lugar maravilhoso. Eu não posso ter mais um passeio com a família, eu tenho que estar num lugar onde eu possa mostrar a todo mundo como a minha família é feliz. Mesmo que depois que tire aquela foto com um sorriso lindo, eu dê uns gritos na minha esposa, né? Então nós vivemos realmente na sociedade da hipocrisia, em busca de uma alegria constante que não existe. E isso tem dificultado para muitos a capacidade de lidar com a dor, com o sofrimento, com os momentos difíceis da vida. E o apóstolo Paulo, ele fez sempre o inverso. Quando ele estava preso lá na cidade, quando ele estava preso em Roma, ele manda uma carta para os filipenses. Ele manda essa carta cheia de alegria.
Mas o que é que estava acontecendo com Paulo? Ele estava preso injustamente, ele estava sendo ameaçado de morte, e de fato morreria. Ele estava ali, sabia que viveria os últimos dias de sua vida ali naquela prisão, ele estava provavelmente acorrentado, escrevendo sobre alegria. E que coisa é essa? É porque Paulo tinha um conceito de alegria bastante diferente. O conceito de alegria de Paulo, palavra grega cara, ou chara, o conceito de chara para Paulo, de alegria para Paulo, tinha a ver com, em primeiro lugar, um contentamento, um profundo contentamento com a vida no Senhor Jesus Cristo. Quando nós vemos, e vemos com frequência, pessoas colocam aqueles adesivos assim nos carros, né? Tudo posso naquele que me fortalece. A gente às vezes não se dá conta de que tudo posso naquele que me fortalece tem algumas coisas escritas antes. E o que é que tem escrito antes? Sei viver contente em toda e qualquer situação. Sei passar fome e estar bem alimentado, sei ser exaltado, sei ser humilhado. Tudo posso naquele que me fortalece. Tá? Então, para Paulo, a alegria tinha a ver com essa capacidade de se contentar com todas as situações da vida. E não com estar bem o tempo todo pulando nos carnavais da vida. Então, a primeira característica da alegria bíblica, da alegria paulina, da alegria cristã, é um coração cheio de profundo contentamento diante de todas as circunstâncias que passamos pela vida, porque esse contentamento é produzido por uma consciência de que tudo o que passamos nessa vida é exatamente isso, passageiro, passamos. E não é para ser comparado com a glória que está para ser revelada em nós. Conforme o próprio Paulo fala lá em Romanos 8, versos 17 e 18. Então, o contentamento de Paulo é baseado numa profunda esperança das coisas que ele ainda não vê, mas que pela fé ele sabe que vão acontecer. Mas mais do que isso, é baseado em plena confiança. Em plena confiança. Na confiança de que, quando passo por momentos difíceis, não significa que Deus perdeu o controle. Quando eu passo por momentos difíceis, é hora de me entregar. Paulo conta na sua primeira carta aos Coríntios, falando sobre a dificuldade de sua vida. Ele diz que tinha um espinho na carne e que por 3 vezes, e a palavra 3 aqui não é 1, 2, 3, 3 vezes significa por inúmeras vezes, ele pediu ao Senhor que retirasse o espinho de sua carne. E a resposta que ele obteve de Deus foi o que, gente? Quem lembra? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Então esse é o tipo de alegria que Paulo nos convida a ter. Aí você diz, mas espera aí, eu tenho que sofrer para ser alegre? Não. Não é isso. Você tem que ter prontidão para estar alegre mesmo quando as coisas estiverem difíceis. Você não é chamado para sofrer, você é chamado para confiar em Deus quando o sofrimento vier. Porque vai sofrer, velho. Você vai sofrer não pela vontade de Deus,
não pela vontade de Deus, que a vontade de Deus não é que ninguém sofra. Pelo contrário, os planos de Deus para todos nós são planos de paz. São planos de paz. Deus não tem nenhum projeto de sofrimento para você nem para mim. Mas o que Ele espera de nós é que quando isso vier, e vai vir, por causa do pecado que há no mundo, não necessariamente por causa do meu pecado, mas por causa do pecado que há no mundo, e também por causa do meu próprio pecado, nós vamos passar por situações difíceis. É o projeto dele? Não. O projeto dele nunca foi um mundo cheio de pecado. Mas já que é inevitável agora, ele te convida a ter paz no meio do sofrimento. Ele te convida a ser capaz de se alegrar mesmo durante as situações difíceis. Ele te convida a se contentar de maneira profunda, na confiança de que Ele está no controle e de que Ele cuidará de ti e continuará cuidando. Então, a perspectiva de alegria e de tristeza aqui que Paulo nos apresenta é uma perspectiva absolutamente saudável, porque o que ele quer nos preparar é para dizer assim: olha, nos momentos bons da vida você louvará, nos momentos difíceis da vida você também louvará. Entre sorrisos e lágrimas, tenha alegria. Permita-se alegrar no Senhor. É o que ele diz na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 4, quando ele diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez os digo, alegrai-vos. Quando Paulo dá esse conselho, ele diz assim: olha, mude o fundamento da tua alegria. Mude o fundamento da tua alegria. Quando todas as coisas derem certo, deu certo aquele projeto que você tinha, realizou aquele sonho que você tinha, conquistou aquele negócio que você há tanto tempo queria, você passou naquele concurso, passou naquela prova, alegre-se por isso, mas alegre-se por isso no Senhor. Alegre-se no Senhor. Coloque Deus na equação da sua vida, das suas vitórias, das suas, de todos os seus ganhos, de todos os seus momentos. Mas também, quando as coisas não derem certo, quando as coisas derem errado, continue se alegrando no Senhor. No meio da dificuldade, no meio da tribulação, alegre-se porque Deus está cuidando de você. Alegre-se porque o Senhor está presente na tua vida. Alegre-se porque a tua eternidade está garantida. Alegre-se pela certeza de que as dores dessa vida são um breve momento que não há de ser comparado à glória que está por vir. Faça como Abacuque. Ainda que a figueira minta, ainda que não haja gado no curral, ainda que tudo dê errado, ele canta: eu louvarei ao Senhor, o Deus da minha salvação, porque no final das contas, a única coisa que importa é que esse Deus maravilhoso me salvou e me deu a vida eterna. E é por isso e nisso que consiste a verdadeira alegria. Vamos ao texto. Paulo diz assim, ele respondendo a essas cartas que vinham dos Coríntios, ele diz assim: concedam-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los. Já lhes disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado,
minha alegria transborda em todas as tribulações. Eu vou lendo de pouquinho em pouquinho, porque hoje o texto é meio grande. Aí eu vou lendo e comentando, e a gente vai tentando entender aqui o que Deus tem para nós. Nesses versos aqui, de 2 a 4, Paulo nos deu uma lição tremenda. Ele nos ensina a pagar o mal que recebemos com o bem que sai de nós. E nesse ato de pagar o mal com o bem, nós encontramos a verdadeira alegria. O que é que está acontecendo aqui? Eu disse a vocês no início que Paulo estava respondendo mais uma carta. E que Paulo estava passando por tribulações quando ele puxa esse tema da alegria novamente. E aqui, Paulo tem notícias que os coríntios estão falando mal dele. Os coríntios estão dizendo que ele explorava, dizendo que ele prejudicou, dizendo que houve dor por causa dele, que houve danos. E Paulo, muito ciente do seu testemunho, sabe que tudo isso é uma tremenda injustiça contra ele. E aqui, ao invés de Paulo responder com autoridade, ao invés de Paulo se vingar, de se irar contra quem está falando mal dele, o que é que ele faz? Olha com que palavras Paulo inicia esse trecho. Concedam-nos lugar no coração de vocês. Gente, essa carta aqui, ela não foi escrita de uma vez. Tá? Paulo não sentou aqui e escreveu essa carta de uma vez. Ele levou meses escrevendo essa carta, porque ele ia viajando, parava, escrevia, e escrevia isso em rolos. Ele não escrevia isso em folhas, então ele não tinha facilidade de voltar e editar ali a sua carta, rasgar uma página e reescrever e tal. Então o que ele escrevia estava escrito. Mas mais do que isso, nós sabemos que esses escritos são inspirados pelo Espírito Santo. Essa é a fé que nos move a ler esse texto depois de quase 2000 anos e continuar crendo nas lições que ele nos ensina aqui. E Paulo, movido pelo Espírito Santo, Paulo inspirado pelo Espírito Santo, mas passando por dificuldades, ele diz assim: poxa, estão falando mal de mim. Eu fui lá, abençoei esse povo, eu fui lá, pastoreei esse povo, eu derramei tanto amor. E o que é que ele faz aqui? Talvez lembrando lá das palavras do Senhor Jesus Cristo, que nos convida a abençoar aqueles que, a bendizer aqueles que nos maldizem, né? Que nos convida a oferecer a outra face, que nos convida a andar outra milha. Então o Senhor inspira Paulo aqui para dizer: rapaz, estão falando mal de mim, a única coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu vou pedir licença para entrar no coração dessas pessoas. E Paulo, com muita humildade, diz: concedam-nos lugar no coração de vocês. Olha, a ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Nós não fizemos nenhum mal a vocês para que vocês falem essas coisas. Pelo contrário. E Paulo ainda diz assim: olha, eu não estou dizendo isso para condená-los. Como quem diz, eu não estou aqui rebatendo as falas de vocês. Eu não estou aqui para discutir com vocês, para brigar com vocês. Não. Pelo contrário. Não digo essas coisas para condená-los. Já lhes disse que vocês estão no nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. O que é que começa a promover a alegria verdadeira no coração de Paulo? Pagar o mal que ele estava recebendo com o bem que ele já havia recebido. Como assim, Josemar? Presta atenção numa coisa. O Senhor Deus, por meio de Jesus Cristo, e mais precisamente na cruz do Calvário,
deu a todos nós um bem irrefutável, um bem incomparável. Ele pegou os nossos pecados, amassou e jogou numa lata de lixo e disse: eu não vou considerar mais os pecados desse povo. Esse povo vai continuar pecando, mas eu não vou mais considerar os pecados desse povo. Eu vou salvá-los. Eu vou mostrar a esse povo o que é amor. Eles são pecadores e não merecem. O que é que a Bíblia deixa claro que nós merecemos? A condenação. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o que é que a graça nos deu? A vida eterna. Romanos 6:23, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esse está lá no plano de salvação. Então, meu amigo, o que é que Cristo fez por nós? Nós éramos seus inimigos. Sim, nós éramos seus inimigos. Você pode dizer assim: não, pastor, mas peraí, eu não cria e tal, mas eu não era inimigo de Deus. Era. Você era inimigo de Deus. Porque você só passa a ser amigo de Deus na hora que você se torna seu filho, na hora que você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Enquanto essa fé não toma conta do seu coração, enquanto essa fé não lhe transforma de dentro para fora, você é inimigo de Deus. E o que é que Deus fez? Olhou para nós que éramos inimigos dele e disse: venham se tornar meus amigos. Ele nos deu um bem supremo. E o que é que Paulo está fazendo agora? As pessoas que não compreendem a sua mensagem, as pessoas que não compreendem o seu amor, as pessoas que não compreendem aquilo que ele tem feito, estão falando mal dele. Por quê? Essas pessoas têm uma perspectiva de poder dentro da igreja, porque essas pessoas têm uma perspectiva arrogante de vida, porque essas pessoas acham que o que Paulo fazia era ganhar alguma coisa, e na realidade o que Paulo fazia era sofrer por alguma coisa. Elas não compreendiam. E por isso Paulo escreve lá na carta aos Efésios: a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e potestades do ar. Ou seja, Paulo estava dizendo: cara, esse povo está falando contra mim, esse povo está me amaldiçoando, esse povo está se levantando contra mim, não porque essas pessoas são más, mas porque elas não compreendem a grandeza do dom de Cristo, porque elas não compreendem a maravilha que é andar em comunhão, porque elas não entendem a grandeza de uma vida feliz, porque elas não entendem a alegria, não entendem o chara de Cristo, e por isso elas falam e amaldiçoam ao invés de abençoar. Então eu não vou fazer outra coisa que não pedir o espaço no coração delas, porque elas já estão no meu. O que Paulo está nos mostrando aqui talvez seja uma das mais profundas lições sobre a alegria. Ao invés de vingança, ao invés de devolver a patada, porque nós nos sentimos muito alegres quando alguém dá uma patada e a gente pá de volta, né? Nós nos sentimos muito alegres quando alguém diz alguma coisa e eu tenho o direito de fazer a réplica e humilhar aquela pessoa. Aliás, essa palavra humilhação virou na internet uma febre, né? Assim, fulano humilhou fulano, cicrano humilhou fulano. Rapaz, é um negócio ridículo. Isso é na política, isso é no futebol, é em tudo, em tudo. Esses dias eu estava vendo advogada adventista humilhou o ministro do STF. Poxa, que inversão de valores, que inversão de valor é essa?
Como é que a gente exalta alguém porque humilhou outra pessoa? E quando eu ouvi a fala da advogada lá, não tinha nada de humilhar ninguém, ela debateu. E para que essa história? Então, nós começamos a inverter esses valores e Paulo aqui nos chama a prestar atenção aqui. Olha o que Cristo nos ensinou. Pagar o mal com o bem produz em nós verdadeira alegria. No final do verso 4 ele diz: sinto-me bastante encorajado, minha alegria transborda em todas as tribulações. As pessoas estavam falando mal de Paulo e ele estava se alegrando por ser digno de falarem dele, Afinal de contas, ninguém atira pedras em árvores que não dão frutos. E Paulo tinha essa consciência e decidiu nos ensinar aqui a pagar o mal que nos fazem com o bem que recebemos do Senhor Jesus Cristo. Nos versos 5 e 7, há uma mudança aqui nas palavras de Paulo. Ele diz: pois quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Aqui o segundo motivo da alegria de Paulo é perceber que as nossas tristezas nem sempre são reais. O que é que Paulo está percebendo aqui? Primeiro, deixa eu pegar versículo por versículo aqui, Ele sai, vai para Macedônia, Quando chega lá, ele diz que não teve nenhum descanso. Aqui ele não deixa claro se foi um descanso físico, ou mental, ou espiritual. Mas aí diz: fomos atribulados de toda forma, com conflitos externos e temores internos. Então Paulo estava falando aqui de todo o abalo que ele sofre nessa viagem, Eram viagens difíceis, de fato, cansativas, mas Paulo era perseguido em todos os lugares por onde ele andava. E ele diz, olha, tinha conflitos externos, ou seja, tinha gente acusando ele, provavelmente, como sempre, mas tinha temores internos. Então Paulo estava ali confessando também as suas dificuldades psicológicas agora. Paulo estava ali confessando que aquilo o estava abalando psicologicamente, estava causando dor no coração dele. E essa dor era motivada muito provavelmente por esse tema que ele está trazendo, que ele está resolvendo na carta com os coríntios, dizendo: essas acusações de vocês me traziam dores internas, me traziam temores internos. Que temores? O temor de defraudar a consciência de alguém, o temor de machucar alguém, o temor de ferir alguém, o temor de não ser mais bem quisto na igreja que ele havia fundado. Havia muitas coisas que Paulo temia. Mas a chegada de Tito mudou o ânimo de Paulo. Por que mudou o ânimo de Paulo? Porque Tito trouxe um relatório. Não um relatório escrito necessariamente, mas Tito, que vinha lá de Corinto, encontrou-se com ele na Macedônia, disse: Paulo, o pessoal lá em Corinto está preocupado contigo. Paulo, não é todo mundo que está falando de ti lá, não. A igreja, de uma maneira geral, está com saudade de você. A igreja, de uma maneira geral, está com saudade, preocupada, triste por tua ausência. Então Paulo se revigora. Por quê? Porque ele percebe que o motivo da tristeza dele não era real. Não era real. Não era tão... Havia sim acusações contra ele lá na igreja de Corinto, havia, mas não era a igreja. Eram algumas pessoas.
E aí ele começa a entender, poxa, eu tenho que me revigorar aqui e me alegrar. Por quê? Porque esse mal que eu imaginei que estava vindo sobre a minha vida não era tanto assim. E olha, gente, aqui, uma pesquisa que foi feita, acho que o ano passado, lá em Colômbia, mostra que 90% das preocupações de uma pessoa não se concretizam. Presta atenção nisso, 90% das preocupações de uma pessoa não se concretizam. Nós vivemos tensos, vivemos com medo, nós vivemos com temores internos, psicologicamente abalados, preocupados com questões que não nos deixam dormir, por questões que não vão se concretizar. 90% das nossas preocupações não vão se concretizar. O que Paulo percebeu aqui, ele estava sofrendo à toa. Paulo, o homem que andava com o Espírito Santo, Paulo, o mensageiro do Senhor Jesus Cristo, estava sofrendo por coisas que não eram reais. Quantas vezes você se envolveu em questões que as pessoas falaram coisas e depois você descobre que não era exatamente assim? Ou quantas amizades você talvez tenha destruído porque não parou para repensar se o que a pessoa falou era realmente aquilo ou porque não deu uma chance de mudar? Quantas vezes você passou noite sem dormir preocupado com problemas que não eram tão grandes quanto você imaginava? E aqui Paulo chama você a ter uma alegria que lhe faça capaz de redimensionar essas coisas. Vejam, a alegria aqui que Paulo nos mostra, em primeiro lugar, a alegria de pagar o mal com o bem. Em segundo lugar, um tipo de alegria que nos permite ver as coisas como elas são, que nos permite nos levantar no meio da dificuldade e reavaliar o cenário. E dizer assim, poxa, essa coisa que está me preocupando não é tão grande quanto eu pensava. Ou se for tão grande quanto eu penso, eu tenho um Deus que me ajudará nessa caminhada. Eu tenho um Deus que me concederá vitória nessa caminhada. Mas aqui eu não posso me entristecer por isso. O terceiro ponto aqui, terceiro trecho aqui, diz assim, a partir do verso 8 até o 12, diz assim: mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. Essa é uma carta que não chegou até nós, tá? Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Presta atenção aí, verso 10, olha só que lindo. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Paulo, além de estar reconhecendo aqui que tinha formado uma ideia errada sobre os coríntios, agora ele vem falar sobre a sua carta anterior
e dizer, eu sei que eu dei umas lapadas em vocês. E às vezes a gente chega no culto e o pessoal diz, o pastor hoje deu uma lapada, né? E essa frase é bem normal. Mas quando o Espírito Santo, não o pastor, nenhum pastor tem autoridade para dar lapada em ninguém, né? Quando o Espírito Santo nos dá aquela lapada, quando Ele nos faz sentir a dor do nosso pecado lá na alma, Ele não está produzindo uma dor qualquer, Ele está produzindo arrependimento para a salvação. É um tipo de tristeza que nós precisamos enfrentar, é o que Paulo diz isso. Tem um autor católico lá medieval chamado São João da Cruz, que escreveu um livro maravilhoso sobre essa questão, chamado A Noite Escura da Alma, que ele nos convida a dizer assim, vamos mergulhar aqui em quem nós somos, nós vamos precisar sofrer, nós vamos precisar sentir a dor, a amargura do nosso pecado para encontrar o verdadeiro arrependimento. E aqui Paulo está dizendo isso também, sabe que nós às vezes precisamos experimentar a tristeza para encontrar o arrependimento, mas eu preciso me entristecer segundo Deus. E o que é me entristecer segundo Deus? É me entristecer por causa do meu pecado. É me entristecer quando eu erro. É me entristecer, sabe, quando eu vou lá naquele quarto escondido e acesso pornografia que ninguém viu, mas Deus viu, e eu tenho que me entristecer profundamente ao ponto de me arrepender e não fazer mais. É quando eu, engano aquele cliente lá no meu negócio, que nem o cliente percebeu, nem ninguém percebeu, mas eu tenho que voltar na minha consciência e dizer, poxa, eu me entristeço profundamente porque errei, e agora eu não farei mais. É aquela mulher que sai dizendo, vou ali fazer não sei o que, vou para a academia e vai se encontrar com um amante, tem que voltar para casa e se entristecer profundamente, causando arrependimento para confessar o pecado ao seu marido e salvar o seu casamento para a eternidade. Então sim, tem hora que Deus nos dá a lapada e nós precisamos dessa lapada que produz arrependimento verdadeiro para produzir vida eterna. Mas quando a nossa tristeza é por causa do mundo, aí essa tristeza de fato é para a morte. Porque nós nos entristecemos por causa das coisas passageiras. Porque quando nós nos entristecemos por causa das coisas passageiras, isso está significando que eu amo mais a criação do que o Criador. Então eu me entristeço porque não passei no concurso, porque o meu carro quebrou, porque eu não consigo mais ter o estilo de vida que eu tinha ou que eu queria ter, porque o meu salário baixou, porque minha empresa quebrou. Tá, essa tristeza é normal, mas essa tristeza tem que ser tão passageira quanto qualquer outra coisa. Tá? O problema é quando eu me apego demais às coisas do mundo, me entristeço profundamente por causa dessas coisas do mundo, essa tristeza produz morte. Essa tristeza não me leva a lugar nenhum. Eu estou me entristecendo somente porque eu não tenho mais o que eu tinha, ou porque eu não tenho aquilo que eu desejava. Eu estou me entristecendo porque eu não sou capaz de lidar com as dificuldades da vida. Eu estou me entristecendo porque as pessoas não fizeram o que eu queria. Eu estou me entristecendo porque esse tipo de tristeza te destrói. Tristeza que gera mágoa, que gera raiva, que gera ódio, que gera, separação, gera morte. Porque esse tipo de tristeza gera pecado. Então Paulo nos convida para nos entristecer diante do nosso próprio pecado e diz: essa tristeza tem sua importância. Essa tristeza, ela produz salvação. E ele diz assim nos versos 11 e 12: vejam o que essa tristeza segundo Deus produziu em vocês. Que dedicação,
que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. E agora Paulo se alegra profundamente, porque aí ele diz assim no verso 12: assim se lhes escrevi, não foi por causa daquele que cometeu um erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por si próprios como são dedicados a nós. E aí Paulo festeja essa alegria do que a dor, do que o sofrimento produziu no coração daqueles coríntios, dizendo assim: olha, vocês sofreram por causa da minha carta, mas vocês sofreram segundo Deus. E esse sofrimento produziu algo maravilhoso dentro de vocês. E por fim, verso 13 ao 16, ele diz assim: por tudo isso fomos revigorados. Além de encorajados, ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre porque seu espírito recebeu o refrigério de todos vocês. Eu lhe tinha dito que estava orgulhoso de vocês, e vocês não me decepcionaram. Da mesma forma como era verdade tudo o que lhes dissemos, o orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro. E a afeição dele por vocês fica maior ainda quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo-o com temor e tremor. Alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Por fim, a alegria em Deus se alimenta dos frutos que ela mesma produz. Então Paulo olha para todas aquelas pessoas, escreve aquelas pessoas dizendo: eu me alegro no que o sofrimento produziu no coração de vocês, porque produziu o bem. Eu me alegro porque hoje eu posso confiar plenamente em vocês. A banda já pode vir subindo, a gente está terminando. Eu me alegro porque Deus age no meio do seu povo, é o que Paulo está dizendo. E essa tem que ser a alegria de todos nós, principalmente de quem lidera, de pastores, líderes dentro da igreja, por podermos olhar para um povo transformado pelo Senhor Jesus e dizer assim: posso confiar que essa igreja age em nome do Senhor. Posso confiar que essa igreja transborda o amor de Deus e comparece no seu compromisso com o reino. Posso me alegrar na certeza de que essa igreja caminhará espiritualmente e fisicamente comigo. Posso me alegrar na certeza absoluta de que os frutos do investimento espiritual estão dando resultados espirituais ainda maiores. Então, em resumo, o que é que Paulo está nos mostrando nesse texto? Tristezas e alegrias sempre estarão presentes na nossa vida. Mas se nós ouvirmos a voz de Jesus Cristo e nos lembrarmos do que Ele nos ensinou, quando Ele disse assim: olha, não juntem para vocês tesouros na terra, onde a traça corrói e o ladrão rouba. Antes, juntem para vocês tesouros nos céus, onde nem as traças corroem, nem os ladrões roubam. O que é que Jesus está nos mostrando ali? Ele nos diz claramente: pois onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Eu resumo essa fala de Paulo dessa maneira: se nós colocarmos o nosso tesouro nos céus, ali estará o nosso coração, e as nossas alegrias estarão em Deus, em todos os frutos de Deus. Mas se eu coloco o meu coração apenas nas coisas da terra,
No final da primeira carta aos Coríntios, Paulo escreve assim sobre essas pessoas. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, Paulo diz assim: pois se cremos em Jesus Cristo apenas para as coisas do presente tempo, ou para as coisas deste mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Quando nós olhamos apenas para as coisas da terra, nós nos tornamos miseráveis. E o nosso sofrimento sempre será infrutífero. Mas quando nós quando nós colocamos o nosso coração num tesouro que está no céu, mesmo passando por dificuldade, nós nos alegraremos. Porque, como o próprio Paulo diz lá em 1 Coríntios 12, a minha graça te basta. Porque a graça do Senhor nos basta. Porque ela nos é suficiente. Então, meus irmãos, quando a alegria vier, chame o Senhor para participar dessa alegria. Quando você conquistar a vitória, chame Deus para essa festa. Não esqueça. Glorifique o Senhor, honre a Deus. Eu vejo aqueles jogadores de futebol, né? Alguns, quando fazem o gol, vão lá e glorificam o nome do Senhor. Como é bonito, às vezes, ver o jogador de futebol, é campeão, levanta a camisa, embaixo está escrito Jesus. Ele não perde a oportunidade de mostrar que Jesus participou da sua vitória, que Jesus participou do seu sucesso, que Jesus, na realidade, é o Senhor de tudo aquilo. E ele não perde a oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Esses jogadores exaltam o nome do Senhor. E nós também podemos fazer isso, talvez não em proporção tão grande quanto esses jogadores, mas trazer essa festa, Jesus para essa festa. Mas quando os momentos difíceis vierem, traga Jesus para junto de você também. Mas não apenas para reclamar do sofrimento, não para reclamar do sofrimento, para dizer: Senhor, em Ti eu confio, e a Tua alegria é a minha força, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E mesmo no meio das tribulações, o Senhor cuida. E mesmo quando eu estiver sofrendo por coisas dessa vida, eu preciso olhar para os céus e glorificar o nome do Senhor e encontrar a alegria onde ninguém encontra, a não ser aquele que olha para os céus com o olho da fé. Creiamos e nos coloquemos na posição de fé, para que o Senhor haja em todos os momentos e que os nossos corações estejam voltados para o Senhor, na alegria ou na tristeza, nos momentos de grande dificuldade e também nos momentos de grandes vitórias, que nós encontremos no Senhor o contentamento santo, aquele que nos faz passar pelos lugares mais difíceis e também nos faz exaltá-lo nos lugares mais fáceis. O salmista, no Salmo 23, nos diz que ainda que eu passar pelo vale da sombra da morte, ele confia em Deus ali, no vale das sombras da morte. Abacuque diz: o Senhor me colocará em lugares altos, mesmo no meio da tribulação, e lá eu louvarei ao Senhor, o Deus da minha salvação. Seja esse o nosso espírito, que não haja dilemas entre a nossa alegria e nossa tristeza, que saibamos que o Senhor controla as duas, que o Senhor deve estar presente em todos os momentos, porque Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa razão. Salmo 91 diz que ainda que 1000 caiam à tua esquerda e 10.000 à tua direita, o que é que vai acontecer?
Deus vai perder o controle? Não. Eu confiarei no Senhor, no Deus da minha salvação.